enquanto vai iniciando a nossa gravação, eu tô tremendo de nervoso, literalmente. É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi. Hoje um bate-papo mais que especial. Antes de apresentar a nossa ilustríssima convidada, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e deixar o seu comentário e espalha esse episódio para todo mundo. Eu tenho certeza que vai valer a pena. E conosco hoje, Monja Cohen. E antes de pedir, né, antes de agradecer a presença dela, eu quero dizer o seguinte, Monja. Eu acho que você já ouviu isso de várias e várias pessoas, e eu quero deixar registrado aqui o meu sentimento, né? Seus vídeos, suas falas, seus livros salvaram a minha vida várias e várias vezes. Isso mesmo, no plural, porque são vários momentos onde nos encontramos de maneira não direta, de maneira indireta, onde eu pude tocar a minha vida de maneira mais leve, mais calma e mais zen e muito mais sábia, né? Muito obrigado por ter aceito o convite de bater um papo conosco aqui. Fiquei muito contente de estar com você e de saber disso. Que bom saber. Eu digo que, na verdade, não sou eu que ajudo as pessoas. Eu apenas transmito ensinamentos, mas quando a pessoa está pronta, ela ouve e põe em prática. E aí ela se liberta. Não é isso? Com certeza. Sou eu nem o ensinamento em si, mas é a capacidade da pessoa estar sensível para ouvir, entender e praticar. E aí se liberta, aí sai das amarras que o Buda dizia, o mais perigoso é a própria mente humana, né? A nossa mente, é preciso conhecê-la para poder usá-la de forma adequada, né? Com certeza, muito obrigado mais uma vez. Monja, eu já quero entrar numa primeira pergunta, então, né? Temos bastante coisa para conversar, eu estou muito curioso por alguns assuntos. Mas a gente tem uma ideia de que monge é calminho, é bem tranquilo, é intocável. Só que, acompanhando as suas redes sociais, né, na eliminação do Jogo do Brasil, naqueles pênaltis, né, a monge ficou brava. A monge pode ficar bravo? Como assim? Não, monges são seres humanos, né? Eu fiquei muito brava. E como eu estava sozinha aqui no templo, eu não tinha com quem falar, eu falei no Facebook, né? E as pessoas acharam que era com o Tite, não era com o Tite. Quem é que fez a escalação? Eu acho que nem foi o Tite, porque ele saiu meio cabisbaixo de lá, né? Eu fiquei pensando, o Neymar, por exemplo, ele estava lá rezando com o olhinho fechado, quer dizer, ele não estava confiando. Quem é que fez aquela escalação estava errado, não é? E é natural que a gente tenha uma expectativa. Por que ficamos indignados? Quando tem uma expectativa da realidade e ela não acontece. Pode ser de um jogo de futebol, pode ser de um relacionamento, pode ser de um emprego, de uma amizade. Eu tenho uma expectativa, eu quero que ganhe, eu quero que tudo dê certo, e às vezes não é assim. E a gente quer pôr a culpa em alguém, né? Então, essa história, o que é legal depois é que você percebe isso. Não foi porque não tinha que ser. As causas e condições, elas não estavam todas amadurecidas o suficiente para que a gente pudesse ser campeão, né? Que a gente pudesse ter passado daquela etapa. Então, a diferença é de uma pessoa que vai ficar raivosa, que vai quebrar a televisão, que vai lá fazer insultos para o Tite ou para o Neymar, enfim, para quem fez a escalação, que vai ficar com ódio para sempre, né, se encontrar, quer jogar bombas em cima, daquilo que você fala, nossa, me deixou muito irritado, e a população toda vez, eu também. Se a monja ficou, imagine a gente, né? Porque foi uma coisa que nos incomodou, porque tínhamos uma expectativa. Quando não há expectativa, não há desilusão. Eu conheci um professor de yoga lindo que chamava Hermógenes, no Rio de Janeiro, é um dos pioneiros do yoga, né? E ele dizia que ia criar uma nova religião chamada desilusionismo, porque ele diz, cada vez que você tem uma desilusão, fica mais próximo da verdade. Eu acho que isso aconteceu com todos nós.
naquele momento que aquele gol não foi feito, naquele momento que houve erros de todas as partes, e a gente teve uma desilusão, mas porque teve uma ilusão. E ficamos mais próximos da verdade do nosso futebol, do futebol internacional, não é só o nosso, de todos os jogos que estão por trás do que aquilo que acontece no campo, né? Então a gente tem que ver a realidade de uma maneira mais profunda do que apenas aquilo que aparece na tela para nós. Então foi um bom aprendizado, viu? Falando nisso, Monja, eu vou pedir para que a senhora explique brevemente assim, o que é o budismo, porque é uma coisa muito grande para se explicar em poucos minutos. E também, a gente está vivendo num momento de crises políticas, de crises humanitárias, de desavenças, e etc, e etc. Ao mesmo tempo, de estresse o tempo todo, de cobranças, etc. Ao mesmo tempo, o que é ser zen e como é possível ser zen nesse mundo doidão que a gente vive? Bom, vamos lembrar então, historicamente, o budismo começa na Índia, há 2.600 anos atrás. Ela é uma tradição religiosa, espiritual, anterior a isto. Nós temos, há 2.600 anos atrás, um personagem histórico que se chamava Siddhartha Gautama e que vai se tornar o Buda. Buda significa aquele que despertou, que é a mesma origem da palavra, é de desabrochar de uma flor. Então, quando a mente se abre, quando a pessoa desperta para ver a realidade assim como ela é. Então, temos um personagem histórico, que era Siddhartha Gautama, que viveu 2.600 anos e que ele falava de Budas anteriores a ele e posteriores a ele. Sempre dizendo, sempre há Budas no mundo, sempre há pessoas que despertam. Não é uma, duas ou três, são milhões. Ele dizia que é como grãos de areia no Rio Ganges. Então, quando a gente fala de budismo, não estamos adorando um personagem histórico, mas ele marca o início daquilo que foi guardado, escrito, como dados históricos que isso existiu na Índia naquela época. Ele morre com 80 anos de idade, a gente não fala que morre, que entrou para Nirvana, entrou no grande Nirvana, que seria hoje no dia 15 de fevereiro. E pregou, ele tinha 80 anos quando ele parou de falar e de se mexer, né? E ele deixou os ensinamentos para seus discípulos. Olha, eles começaram a se reunir e começaram a formar grupos. Ah, eu lembro deste ensinamento, eu vou seguir esta linhagem, eu vou seguir este pensamento dele. Criaram-se muitas escolas. E dessas muitas escolas, teve uma cisão entre o grupo que é chamado dos mais antigos e um grupo mais progressista, que vai ser chamado Mahayana, que é o grande veículo, que teve o maior número de adeptos. E outro ficou chamado de Hinayana, que era o menor número de adeptos, que era muito tradicionalista. Então, isso aconteceu 100 anos depois da morte dele, ou seja, 2.500 anos atrás. E isso foi depois se expandindo. Criaram várias subescolas, vários outros grupos, e hoje nós temos, dessas duas linhagens iniciais principais, várias outras escolas. E uma delas é o Zen. Qual é a base disso tudo? O que foi que esse príncipe, ele era um príncipe, ele percebeu? Numa religião da Índia, que era cheia de deidades, ele vai dizer que não, que o mais importante é que o ser humano desperte, que o ser humano pratique a meditação, que é o Zen, que foi o que ele fez, para ter essa visão de que estamos em comunhão com tudo que existe. E aí vem esse olhar que causas, condições e efeito fazem com que algo se manifeste. A lei da causalidade. Tudo tem uma causa e uma condição. O que é causa de uma coisa pode ser efeito de outra e condição para uma terceira. Então, é uma trama de interrelacionamentos. E nós somos essa trama. E isso não é só entre nós humanos e os nossos sentimentos e emoções, é com toda a vida da Terra. Com elefantes que tinham naquela época, né, que ainda existem lá na Ásia, nós não temos aqui, mas enfim, com os animais todos, com as águas, com o vento, com as pedras, tudo está vivo. Tudo é vida e tudo vida em movimento. E a nossa capacidade de despertar é perceber que você é uma dessas poeirinhas cósmicas, né? Um grãozinho de poeira nesse universo que está todo em movimento, mas o que você fala, faz e pensa mexe na trama da existência.
tem várias escolas budistas. E uma delas é de uma crença no Buda Amitabha, que é o Buda da luz infinita, que seria um Buda que você invocar o seu nome, ele leva você para esse estado de plenitude, de percepção, de despertar. O Zen trabalha muito mais com a sua força interior, que você tem que fazer um esforço para acessar a mente Buda. Isso é uma linha muito geral. Depois o budismo vai ter países diferentes e vai ter culturas diferentes. Assim como aqui no Brasil a gente tem Nossa Senhora Aparecida, que ela tem a pele escura, e a gente vai encontrar Nossa Senhora de Fátima, loirinha de olho azul, a gente vai ter também dentro do budismo diferentes imagens que têm características daquele povo, daquela região, e tem diferentes maneiras, inclusive da etnia na qual está inserida, da cultura que está inserida, da maneira de se manifestar. Então, o budismo sai da Índia, ele atravessa para a China, ele vai também para o Nepal, ele vai também, do Nepal, ele vai para o budismo que é tibetano, então ele vai se misturar com culturas locais, vai ter características muito particulares. O budismo tibetano, ele é todo reencarnacionista, né? Ele fala assim, embora Sua Santidade Dalai Lama recentemente tenha dito que não haverá mais reencarnação dele, é uma maravilha isso, né? Então ele está fazendo mudanças de acordo com a realidade que a gente vive agora. O budismo japonês não fala tanto em reencarnação, mas em renascimento, e que nós somos o resultado de inúmeras vidas do passado, mas não é você que estava lá. Era alguém que estava lá, que deixou causas e condições para você existir agora. Não precisa nem ser um parente consanguíneo, mas a gente tem coisas no mundo que vão marcando a nossa vida e tentações de, de se manifestar de novo. Aí você fala, nesse mundo de hoje, sim, que também é melhor do que o do passado. Né? Nós não temos mais fogueiras, não estamos queimando as mulheres das fogueiras, não temos mais tantas guerras como haviam naquela época de conquistas, né? A gente começou a empreender um pouco melhor, embora ainda haja guerras no mundo que nos envergonham, né? Que as pessoas estão tirando bombas uma na outra, no momento que a Turquia e a Síria foi completamente detonadas por um terremoto, né? E as pessoas ainda jogam bombas para matar uns aos outros. É tão absurdo isso, de pensar que as pessoas que estão envolvidas com guerras, com violências, são pessoas que não despertaram, que a mente delas ainda está muito pequenininha, muito limitada, como aqueles que querem fazer garimpo em terras indígenas, quando a gente vê Yanomamis tão magros quanto o pessoal de campo de concentração na época do Holocausto. Então a gente vê que parece que a gente aprendeu, mas ainda não aprendeu o suficiente, que ainda há muito mais, e por isso é uma época boa de estar vivo. Porque cada um de nós que acorda, que desperta, tem o dever, o direito e o dever de provocar os outros a despertar. Porque o despertar é isso, perceber-se irmanado com todos e cuidar de todos. Você não pode cuidar de você como separado do resto. Nós não vivemos sem oxigênio, sem água limpa, não vivemos se a terra estiver contaminada, nós todos vamos ficar adoentados, né? Então, como a gente vê os Yanomamis, né, com a questão do mercúrio nos rios, né? Então, tudo isso nos faz perceber a realidade como uma grande realidade integrada e múltipla, e que nós somos, e por isso cuidamos. E a época que nós estamos vivendo é belíssima, porque temos toda essa tecnologia que nos facilita e pode apressar o processo dessa percepção. Agora, muitas pessoas não estão interessadas, há pessoas que estão tendo lucros, não é? Quem está ganhando com o garimpo nas terras indígenas não são os coitadinhos dos garimpeiros que estão lá cheios de lama, né? São outras pessoas muito distantes de lá. E a gente ser capaz de ver o que é a realidade. Que agora está tendo um movimento até interessante no governo atual, né? O que vão fazer com os garimpeiros? A gente vai parar o garimpo, e onde é que vão dar mão de obra para eles? Vão trabalhar onde? Onde é que eles podem garimpar em terras que seja permitida, que não vai poluir, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. E esse pensar grande assim é a nossa oportunidade de praticar o Zen no mundo atual. Não no mundo Perfeito, real, no mundo atual, real. no mundo atual, né? Na realidade. Buda
se assemelha muito àquilo que a gente lê nas escrituras da Bíblia, falando de Jesus Cristo, né? Com relação à meditação, aos seus próprios modos de viver, né? E etc. E o budismo, ele tem 3 princípios que me chamam muita atenção, assim, que me fazem brilhar os olhos, né, nesses ensinamentos. Que é a fé, a prática e principalmente o estudo, né? Saber o que você está praticando, saber o que você crê. Onde os seus ensinamentos, o que Buda diria a Jesus numa conversa? Eu imagino assim, aqui, não sei se a senhora chegou a assistir aquele filme Dois Papas. Eu imagino Buda e Cristo sentados cada um numa pedra e batendo um papo. O que eles conversariam? É muito interessante o que você diz, porque quando eu fui fazer meus votos monásticos, eu fui criada numa igreja católica, fui criada por uma família católica apostólica romana. Então, claro que houve um momento que eu falei, nossa, será que eu estou traindo Jesus? E eu tive uma visão no momento de meditação dos dois sentados lado a lado, como você disse. Eram grandes amigos. Um não se opunha ao outro. Um não ficava dizendo, eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você, as pessoas têm que me seguir porque eu sou melhor. Não, não havia isso. E o que eu trabalho muito aqui no Brasil, e desde que eu voltei aqui há mais de 30 anos, 40 anos, é exatamente isso. Como é que nós podemos, pessoas de várias tradições espirituais diferentes, que temos um princípio comum, que é o bem de todos, que é o amor que nos une, é a solidariedade, o compartilhamento. Como é que nós juntos podemos fazer com que seja melhor para todos? E não é convencer o outro da sua maneira de manifestar a verdade. São maneiras culturais diferentes, são linguagens diferentes, etnias diferentes, de momentos históricos diferentes. Tanto que teve um monge vietnamita, o Thich Nhat Hanh, que ele escreveu um livro sobre Jesus e Buda, que é como se realmente eles houvessem se encontrado. Só que Buda é 600 anos anterior ao nascimento de Jesus, mas chegaram ao mesmo nível de consciência, de percepção. Claro, para uma pessoa que é cristã, isso que eu falo não é muito apropriado, porque eles consideram que Jesus é o único filho de Deus. E dentro do budismo, nós não temos no conceito de um Deus criador separado da criação. Essa grande inteligência é esse todo manifesto em cada um de nós, em tudo, em toda parte. Não tem um eleito ou dois eleitos, nem um povo eleito, como o povo judaico se considera, mas toda a população, toda a vida da Terra é eleita, vamos dizer assim, é a vida do sagrado. Agora, o que faz a diferença é se a pessoa desperta ou não, se ela percebe ou não, se ela acorda ou não. E aqueles que acordam, que a gente vai chamar de Budas, também podem ser chamados de santos, de pessoas sagradas, grandes seres, porque percebendo a realidade atuam para o bem coletivo. Então não tem mais um ego, um eu individual. Qual é a vantagem que eu vou ter? Que vantagem eu vou dar para os meus amiguinhos? Porque os meus amiguinhos não existem sem os outros. E é como o jogo de futebol. Um time sozinho não faz um jogo. Nós precisamos dos nossos adversários, precisamos dos nossos oponentes. Mas quando a gente joga bonito, nós apreciamos até o nosso adversário, a boa jogada, e a gente pode aplaudir. Não cinicamente, mas reconhecendo a arte do jogo. Isso é a arte da vida. Que podemos ter partidos políticos diferentes, pontos de vista diferentes, mas podemos trabalhar juntos. Eu falo que sempre, tem muita polaridade, mas a polaridade dá energia elétrica. É o positivo e o negativo. É o bem e o mal, a luz e a sombra. Nós precisamos de ambos, mas não se degladiando, querendo se destruir, mas trabalhando em unicidade, para fazer com que a verdade e a luz se manifeste. E aí nós temos uma sociedade maravilhosa, de pessoas que vão trabalhar sempre para o bem coletivo. E o bem coletivo inclui você, não exclui você. É o contrário. Você, a sua família, as pessoas mais próximas e mais queridas só vão ser realmente felizes se toda a sociedade estiver em harmonia, em respeito. Por exemplo, a guerra na Ucrânia com a Rússia. Quem é que está feliz lá?
Quem é que pode dizer, eu estou feliz aqui? Não estou nada. Estou vivendo um horror, né? O pessoal agora lá na Síria e na Turquia, a Síria que está em guerra há quantos anos? Que jogavam bombas nas escolas, crianças queimadas, coisas medonhas que acontecem. O Papa recentemente esteve no Congo, fez um discurso belíssimo, que foi pouquíssimo divulgado, porque ele falava que não quero diamantes de sangue, porque estão banhados em sangue, em crimes, em mortandade, tribo brigando com tribo, quando as tribos não precisam brigar entre si. Então, é um momento importante, sabe, que eu acredito que é o despertar da humanidade, como humanidade. Não vai ser imediato. Talvez eu não venha ver isso, talvez você não venha ver isso, mas talvez gerações, 2, 3 depois de nós, já vão estar vivendo em mais harmonia, mais respeito, menos abusos. Nós estamos fazendo um trabalho bonito nessa geração, né? Contra discriminações de gênero, discriminação de cor de pele, de etnia, né? Nós estamos fazendo mudanças muito importantes. O papel do feminino na sociedade e no mundo. Ainda são coisas muito pequenas e muito pontuais em determinados países, né? Mas é um movimento que está crescendo. E claro que tem um movimento oposto, daqueles que são cheios de discriminações, de preconceitos, que querem todo mundo armado, que acham importante lutar, né? E isso também surge, que é a força oposta que surge, né? Mas se a gente conseguir usar esse, porque senão fica manipulação, né? A mesma manipulação que foi feita na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, foi uma manipulação de massa. E as pessoas são manipuláveis. E o que eu falo do despertar, e que por que eu acho que o caminho de Buda é importante, porque você não vai ser manipulado por ninguém e não vai manipular ninguém. Não quero fazer que o outro pense como eu penso, que cada um tenha capacidade de despertar, de ver a realidade, de atuar de forma decisiva para um bem que é maior do que nós. E aí, nesse momento, nós temos Jesus e Buda, assim, lado a lado, mão em mão. Somos parceiros nessa jornada, não somos inimigos. Somos grandes parceiros, usando linguagens, metáforas diferentes. E veja que os dois usavam metáforas para falar. Né? Porque você fala muito diretamente para a pessoa, não, não sou eu, isso não é comigo, não, eu não sou assim. Mas você conta uma historinha, né? Você faz a pessoa perceber-se nas suas falhas, nas suas limitações, não para ficar preso dentro dela, mas para se libertar. E o que liberta é a verdade, né? Perfeito, Mônica. Estamos chegando no final do nosso bate-papo. A senhora tem bastante compromisso ainda hoje, né? Tem um curso de meditação, esse curso é online, né? Que está sendo divulgado nas redes sociais. Aonde a pessoa pode encontrar esse curso? Com quem ela pode falar? Como que é esse curso, Mônica? Vamos fazer o jabá agora. Bom, vamos ver. Nós temos um curso que é aqui no templo, que é uma monja minha discípula que faz. Ela vai começar no dia 28 de fevereiro. Então, os cursos que são feitos aqui serão online e presencial, eles são pelo zendobrasil.org.br, é um site, e você pode entrar por lá. O curso que é EAD, eu acho que talvez vocês encontram mais no meu Facebook, no Instagram, talvez esteja também nesse site, eu não tenho certeza, porque a gente tinha uma parceria com uma empresa que chamava Mova, e a gente está se separando da Mova, Mova Filmes. Eles estão indo em outra direção, tem outros propósitos, e nós continuamos com o nosso propósito aqui. Então, até março, talvez vocês possam encontrar alguma coisa por lá. Depois disso, não vai estar mais. Mas eu acho que até onde aparece na rede social, faça esse curso, se você clicar ali, tem um lugar onde você pode se inscrever. E é um curso de introdução ao Zen. O que é o Zen budismo, o que é o budismo, quais são os princípios básicos, quais são os selos, o que caracteriza a tradição budista, e em todos eles tem prática de meditação. Porque a linha Zen, e Zen quer dizer isso, meditar. Em todos eles, nós aprendemos a meditar, a ficar em silêncio um pouquinho, a respirar conscientemente, encontrar o nosso eixo axial, o eixo de equilíbrio do nosso corpo. Inspira e solta. E a gente volta a um estado de tranquilidade e quietude para resolver as questões da vida. Sejam bem-vindas e bem-vindos, sempre.
Muito obrigado, Monja. Que belíssima conversa que nós tivemos. Realmente fiquei muito emocionado. É um orgulho, é uma honra, assim, e não é apenas por falar, realmente, é o que eu sinto agora no meu coração, poder conhecê-la pessoalmente, mesmo que seja online. Muito obrigado, pessoal. Se vocês gostaram, mais uma vez, né? Segue a Monja nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu vi que está tendo lives todas as manhãs, né? De celebrações, conversas também. E, além disso, acompanhe o conteúdo da Monja, acompanhe o nosso conteúdo também, e logo, logo, a gente se encontra mais uma vez. Monja, muito obrigado. Muito obrigada.